Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares trabalhando há mais de 15 anos nesta área, para ajudar você e outras pessoas que querem aprender programação de uma vez por todas, sem sofrimento. Eu sou Gustavo Furtado, criador do blog Dicas de Programação, que já ajudou mais de 20 mil pessoas com um mini curso de lógica de programação gratuito. Se você quiser estudar por esse mini curso, é gratuito, basta se inscrever no link que está aqui abaixo, tá? E o tema da live de hoje é como conseguir um trabalho como programador, tá? Essa é uma pergunta muito recorrente entre as pessoas que participam comigo, que acessam os meus blogs, meus conteúdos e minhas lives. Então eu queria discutir esse assunto com vocês hoje, tá? Como conseguir um trabalho como programador. A primeira coisa que tem que ficar claro é que programador você não vai na rua e pega um. Então você não pode sair assim, quero arrumar um trabalho como programador agora e você conseguir esse trabalho. Não é simples assim. Você precisa entender que você precisa se preparar, né? Você precisa sair do zero. Se você está no zero agora, não sabe nada de programação, você tem que seguir. Ontem eu falei do próximo passo que você tem que dar na sua carreira. Se você está no zero, o seu próximo passo agora é aprender lógica de programação. Então não tem como você conseguir um trabalho como programador se você não der esse primeiro passo, tá? E foco, estuda ali lógica de programação, avança um pouquinho. E assim você vai construir, você vai desenvolver uma carreira mínima para você trabalhar nesta área, tá? Carreira mínima, o que eu digo é você estar apto a conseguir criar um pouco de software, criar um pouco de solução em software, ou participar de um time que está construindo um software, tá? Você tem que ter um mínimo de carreira, tá? E eu vou mostrar aqui, vou explicar como você constrói um mínimo de carreira, porque você pode estar pensando aí, é um paradoxo, se eu quero conseguir um trabalho, você está me falando que eu preciso ter experiência, só que para eu ter experiência eu preciso de um trabalho. Então fica aquele, o que eu faço? Na verdade você não precisa ter um trabalho para construir experiência. Então você tirando isso da sua cabeça já abre um mundo de possibilidades. Você pode começar a construir a sua carreira agora, neste momento. Você não precisa de um emprego para ter experiência para arrumar um emprego, tá? Tira isso da sua cabeça. Um exemplo que eu vi hoje no noticiário, que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está tendo dificuldades para conseguir profissionais de saúde para trabalhar na UTI. E a mesma coisa, fazendo um comparativo aí com a área de desenvolvimento de software, de programação, você acha que você, se não sabe nada, começando agora, você conseguiria trabalhar lá na UTI do hospital? Sem saber nada de enfermagem, o mínimo de saúde? Não é assim, concorda? Então, programação é a mesma coisa, você tem que ter um mínimo de experiência, você tem que criar a sua carreira mínima para você poder trabalhar. Tem muita gente que fala, que vem desse mundo de startup, fala de MVP, né? Você construir um produto mínimo viável para você poder vender isso aí, conseguir um primeiro dinheiro e fazer o negócio crescer e rodar, construir sua startup e vender por bilhões, tá? Tem muita gente que acha que é simples assim. E o conceito de MVP é justamente esse produto mínimo que você tem que construir. Resolver talvez o principal problema de alguém. Então você tem um produto mínimo. Para você conseguir um emprego, você tem que ter uma carreira mínima, tá? Mesmo que você não tenha nunca teve um emprego, você pode construir essa carreira mínima. E eu vou dar aqui quais são o caminho das pedras para você construir essa sua carreira mínima aí na área de programação e desenvolvimento de softwares, ok? E tem muita gente que fala assim, mas então qual que é o melhor momento para eu começar? Eu gosto de falar que o melhor momento para você ter começado nesta área é há um ano atrás, tá? Se você não sabe nada neste momento, o segundo momento é você começar agora a construir essa sua carreira, para você estar preparado para daqui a alguns meses ou até no máximo um ano você conseguir um trabalho como programador, tá? Mas hoje eu quero tirar um pouco dessa ideia que você precisa ter um trabalho formal, com CLT e tal. Eu quero desmistificar a mentalidade e levar a sua mentalidade que a forma como você vai começar a construir a sua carreira mínima como programador também te possibilita empreender, a criar soluções através de softwares e ter o seu próprio negócio, tá?
mas não necessariamente você vai seguir esse caminho, você precisa seguir esse caminho. Só estou falando de possibilidades. Então, o melhor momento para você começar foi há um ano atrás. O segundo melhor momento é agora, tá? Então, daqui um ano você vai querer ter começado agora. E nada cai do céu, tá? Eu já adianto aqui, se você quer entrar na área de programação, acha que vai ganhar muito dinheiro e vai trabalhar pouco, dinheiro não cai do céu, né? Tem um meme que eu vi na internet esses dias, a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe, tá? O resto você tem que trabalhar mesmo. E com programação é a mesma coisa. Você vai ter que sentar na frente de um computador, estudar, aprender, trabalhar. Não necessariamente para um empregador a primeiro momento, você pode construir a sua carreira trabalhando de uma forma que eu vou explicar aqui daqui a pouco, tá? Que vai te dar insumos para você conseguir ter a tranquilidade, né? Tem muita gente que acha que vai ter a tranquilidade conseguindo um emprego público, por exemplo. Eu tenho hoje uma tranquilidade na certeza de que se alguma coisa der errado, esdrúxulamente der errado no meu emprego, eu tenho uma certa facilidade de conseguir um outro emprego, justamente por eu ter desenvolvido uma carreira, tá? Não estou querendo me gabar, não é, nossa, ele acha que arruma um emprego qualquer hora, não é disso que eu estou falando, tá? Só que a experiência, você viu, você sabe, você vê notícias aí que as empresas de tecnologia ficam procurando profissionais. E elas procuram quais profissionais? Os experientes, os que são sêniors. Tá? Então, se você quer chegar nesse ponto para ter uma certa tranquilidade de não ter uma dependência com o emprego, porque eu acho que a maior tranquilidade que o profissional pode ter, não ter ficar preso ali, ficar passando por coisas que não tem necessidade, tá? Você tem a opção, tem a liberdade de eu quero trabalhar aqui porque eu gosto de trabalhar aqui nessa empresa. Então, essa é a verdadeira liberdade. Você está fazendo aquilo porque você gosta, tá? E não porque você é obrigado. E você desenvolvendo uma carreira de programação na área de desenvolvimento de software, você consegue chegar num certo nível de tranquilidade que dá essa possibilidade para você ter a mente tranquila de que se algo der errado, de muito errado com essa empresa que eu estou trabalhando, com esse emprego que eu estou trabalhando, eu tenho facilidade de conseguir outro emprego, porque eu já desenvolvi a minha carreira até certo ponto de que as empresas me procuram, entendeu? O meu LinkedIn, toda semana eu recebo uns 10 convites para processo seletivo, tá? É questão de querer ou não, no final das contas, tá? Tem gente que fica mudando de emprego, é perfil, tá? Nada contra também. Mas no momento eu tô feliz no trabalho que eu tô, desenvolvendo os projetos que eu faço, e isso faz bem também, essa tranquilidade, essa paz de espírito aí, tá? Então, para você chegar num ponto assim, você tem que começar e se dedicar, e estudar, e esforçar e criar a sua carreira mínima para conseguir um emprego, um trabalho. E tem mais de uma opção para conseguir emprego, tá? De modelos de emprego, ok? E você, aí muita gente acha assim, putz, agora como que eu faço para conseguir um emprego neste momento? Eu já não estou ali no ponto zero, né? Eu já estudei, me dediquei um pouco, eu já aprendi algumas coisas e eu quero arrumar um trabalho agora. Então eu preciso te dizer que você precisa, para conseguir um trabalho, você precisa de prova. Por isso que eu falei que sem prova de que você é um profissional qualificado para uma vaga, qualquer que seja a vaga, eu falei de exemplo do hospital, tá? Você precisa provar, tá? E aqui eu dou 2 caminhos para você provar alguma coisa, porque quando você vai fazer uma entrevista tem a parte do RH, né, de perfil, digamos assim, como você lida com pessoas, todos aqueles soft skills que a gente chama, tá? E é no LinkedIn que você vai se expor, você vai criar ali o LinkedIn, eu gosto de falar que ele é um marketplace, tá? Porque ele junta pessoas que têm necessidade de outras pessoas que trazem soluções. No caso, são empresas com vagas abertas para profissionais que estão oferecendo soluções para aquela empresa, tá? E ele faz ali o marketplace no meio do caminho. O modelo de negócio do LinkedIn é muito, muito legal. Inclusive o LinkedIn é da Microsoft. A Microsoft comprou ele há alguns anos aí, 5 anos talvez, não sei exatamente. Legal. Então o LinkedIn é o antigo currículo. Para programador, você não pega o seu currículo e vai na esquina ali e entrega para a empresa, tá? Nada te impede, você pode fazer isso também. Demonstra até um pouco de ser uma pessoa que está ativamente querendo mudar, né? Isso demonstra um pouco
você não está conformado ali com a sua situação e, sei lá, a internet não está sendo suficiente, você pode ir lá pegar um currículo e levar numa empresa, só que não é o normal, tá? Nessa área de programação. Talvez se você quiser, por exemplo, sei lá, quer ser um padeiro, você pega o seu currículo e leva lá na padaria, beleza. Mas você não pega o seu currículo e leva lá na frente da empresa, sei lá, uma empresa de construção de carro, por exemplo, uma empresa de construção, para entregar o seu currículo, eu quero ser programador para vocês, de um posto de gasolina, não é assim. Onde você cria o seu currículo é no LinkedIn, tá? Então você criando ali uma boa página, você vai ter que ter uma boa forma de se vender, tá? Quando você, neste mundo, uma boa habilidade que você pode adquirir para você, que vai fazer diferença na sua carreira, independente de qual área você for atuar, é a habilidade de venda, tá? Então você ali no LinkedIn, você está construindo uma forma de se vender. E quando eu digo que eu recebo muitas propostas no LinkedIn, não é só porque eu trabalhei na empresa XYZ, tá? É porque ali eu construí uma página que me vende como um profissional, e as empresas acabam querendo aquilo ali. E quando eu abro para venda, né, se eu quiser arrumar um emprego, eu abri a oportunidade para as empresas, na verdade. Aí as empresas vêm e eu vou escolher qual que eu quero trabalhar. Claro, não é assim também. Pode ser que eu escolha uma e o meu perfil ou a minha habilidade técnica não está de acordo com o que ela está procurando neste momento, tá? Pode acontecer, não é assim também. Mas se não deu certo com essa entrevista, vai para outra e assim por diante. Isso falando de currículo normal, como a maioria das pessoas conhece. No LinkedIn você vai colocar o que basicamente ali? Experiência profissional, a sua formação acadêmica, as suas qualidades, né? Você vai dizer ali, ou até vai pedir recomendação para outras pessoas. A pessoa tal ali, por exemplo, o Gustavo, ele sabe Java, ele sabe JavaScript, ele sabe SQL. Aí as pessoas vão votando ali. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou com você no passado vai falar, eu trabalhei com o Gustavo e ele entende de Scrum. Por exemplo, ele é um bom Scrum Master. Então, o LinkedIn ele é um bom lugar para gerar prova profissional. Só que se você está começando do zero, onde você vai começar? É no GitHub, tá? Por que no GitHub? O GitHub você vai demonstrar experiência, mesmo que não seja profissional, no emprego anterior. Você vai demonstrar experiência e o mais importante, você vai demonstrar força de vontade, tá? Porque você ali no GitHub, muito provavelmente, mas muito mesmo, você não foi pago para escrever aquele código que está lá, entende? Então isso tem uma visão muito boa para quem está do outro lado te entrevistando. E eu gosto até de falar que enquanto o LinkedIn é o lugar onde o RH vai olhar, o GitHub e a sua experiência vai ser onde o profissional técnico vai fazer a entrevista com você. Ele vai olhar ali, entende? Por isso que eu acho que o GitHub é onde você vai montar o seu portfólio, mesmo que seja fazendo exercícios de programação, criando um software básico que faz uma telinha de cadastro que salva no banco de dados. Você já está demonstrando ali força de vontade, de aprender, de construir uma solução mínima para alguma coisa. Você criou um pequeno software para automatizar a padaria do seu tio, entende? Você está demonstrando uma força de vontade de sair da sua posição atual, você está ativamente construindo a sua carreira e você não faz ideia como isso é bem visto pelas pessoas técnicas que estão entrevistando. Eu falo isso por experiência própria, já entrevistei muita gente, aí eu peço para mostrar aqui, cadê o seu GitHub? Aí a pessoa mostra lá, não tem nada, nunca fez nada. Como que eu vou falar com essa pessoa, né, de software, de programação? Eu não vejo ela escrevendo código, eu não vi ela programando. Eu posso olhar o GitHub e olhar, porque ela é aberto, tá? Então, sai do zero, né? Para você ter uma carreira mínima construída, você não precisa de um emprego, você vai precisar de força de vontade, tá? De sentar na frente de um computador, estudar, criar códigos e desenvolver a sua habilidade técnica para você conseguir passar em entrevistas. Combinado? Esse é o caminho que você vai trilhar. Inclusive, ontem eu comentei, para iniciar você aprende lógica de programação, foca na lógica de programação até aprender bem. Depois você pode aprender uma estrutura de dados mínima. E depois eu comentei lá de versionamento de código com o Git. Tá? Tem muita gente que sofre com o Git, tá? Porque não entende o conceito ali, como a coisa acontece. Mas é questão de sentar e estudar, focar naquilo ali. Falar não para as outras coisas, como eu comentei ontem, na hora do foco.
tá? Então, e o GitHub é onde você, através desse sistema de versionamento, que é o Git, você vai armazenar os seus códigos abertos, tá? Qualquer pessoa vai poder ver ali. E não se preocupa de, tô fazendo um código ruim. Ninguém vai entrar assim no código para ver se você implementou um design pattern da maneira correta. Às vezes alguém vai olhar para ver se você tem um código mais simples, clean, a gente chama de clean code. Dependendo do nome da variável que você criou, uma classe que você criou que está fazendo muitas coisas. Então é esse tipo de coisa que também é uma habilidade muito importante de aprender, principalmente quando você está saindo ali do júnior e querendo ir para se tornar um programador pleno assim. O GitHub ali, você criando a sua experiência com o Clean Code, entendendo do Git, o mínimo de lógica de programação, HTTP, HTML, você já tem uma carreira mínima que você consegue emprego assim, eu diria que com muito mais facilidade, tá? Combinado? LinkedIn para RH, GitHub para entrevista técnica, né? E como você já vai estar desenvolvendo seus códigos no GitHub, você já vai ter uma experiência boa para conversar tecnicamente com o seu entrevistador. Esse é o caminho das pedras, tá? E quando eu comentei do GitHub, não quer dizer que você vai passar meses, anos fazendo só exercícios, tá? Para estudar, para aprender só. Você pode criar paralelamente, aqui eu quero expandir a sua mente, para não ficar naquela forma do passado ali de ser um profissional, um programador que vai ser um funcionário ali da empresa X por 35 anos e aposentar. Nada contra, você pode fazer isso aí. Só que agora, como você está começando, você pode criar o seu próprio emprego. Claro, ativamente saindo da posição que você está, você pode conseguir criar o seu emprego. Como? Você vai, através da programação que você já aprendeu, colocar aí os seus neurônios para conversarem e você vai descobrir problemas ao seu redor de alguém, tá? Pode ser você, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu pai, o seu filho, tá? Qualquer pessoa que está tendo um problema e você, com um mindset de programador, se você já é capaz de criar uma solução mínima, mais porca que seja, mas que agilize a situação de agilize algum processo, tá? Que é manual. Sei lá, uma pessoa passa umas 2 horas preenchendo uma planilha. Se você, de alguma forma, com programação, conseguir preencher metade dessa planilha para a pessoa automaticamente, é aí que muda a sua mente. É isso que o seu empregador quer de você. Ele quer que você faça ele economizar dinheiro, faça ele ganhar dinheiro. E como que ele ganha dinheiro? Economizando tempo, vendendo soluções, certo? E você pode ter essa mente empreendedora também. Você pode começar a ter isso antes de ter o seu primeiro emprego, tá? A partir do momento que você conseguiu aprender alguma coisa, identifique como você consegue aplicar essa alguma coisa que você aprendeu, tá? Fazendo isso, você pode pôr esse código no GitHub. E não se preocupa, vão roubar o meu algoritmo, vão roubar a minha solução. A maioria dos meus projetos estão no GitHub. Só que eu sei que muitas coisas que são valiosas não estão lá, tá? Mas se você quiser, por exemplo, pegar o código do blog Dicas de Programação inteirinho, você consegue pegar ele lá no GitHub. Pode pegar para você, se quiser, tá? Só que o valor que eu tenho nesse projeto Dicas de Programação, por exemplo, não é o código que está lá ou o conteúdo de post que eu escrevi. Se fosse assim, eu não gravava vídeo para colocar no YouTube. Eu não escrevia os posts para colocar na internet gratuitamente. Entendeu? O maior valor que tem ali naquele blog é o nome dele, né? Assim como o maior valor da sua carreira vai ser o seu nome, a sua experiência, né? A sua carta de vendas, o seu cartão de apresentação, digamos assim, quem é você? Aí você faz ali o pitch, a sua venda. O domínio é o valor maior de um blog, de um site que você cria, tá? Não necessariamente assim. Pode ter site que o valor maior dele são os dados que estão lá. Eu tenho outros projetos que são assim também, tá? Mas voltando, a partir do momento que você aprendeu alguma coisa, você já consegue resolver problemas dos outros. E você conseguindo resolver problemas dos outros, não se apegue ao código. Claro, se você identificar que ele é o maior valor de tudo que você acabou de construir ali daquela solução, você pode guardar esse código, porque você vai vender, sei lá, assinaturas, cópias, alguma coisa assim, se o código é o importante. Mas você consegue avaliar, eu acredito que você consegue avaliar. Se ele não for tão valioso assim,
põe no GitHub, você deixa ele aberto, open source, porque quando você for chegar na sua primeira entrevista de emprego, aquele ali é a sua carta de apresentação. Você chega lá, se você abrir o GitHub, você consegue olhar no perfil das pessoas. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, ó. GitHub, eu acho que eu estou no meio da tela, estou no cantinho já. github.com/Gustavo, aqui ó, esse é o meu GitHub. Aqui, como eu comentei, o código do Dica de Programação está aqui. Quando você abre o GitHub de alguém, tem essa áreazinha aqui, ó, não sei se você já sabia, já conhecia, que é o que essa pessoa programou durante os últimos 8 meses, mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses aqui. O que está verdinho aqui são a quantidade de códigos que eu coloquei ali no GitHub, tá? Então, olha aqui, eu programo quase todo dia. Tem vezes que eu dou uma descansada aqui, ó, fico uma semana sem escrever nada, mas a maioria, pelo menos um dia da semana, eu programei. Eu coloquei algum código ali. E não necessariamente é software esse código que eu coloquei ali no GitHub, tá? É importante saber disso também. Mas aqui estão os meus projetos, ó. Então isso aqui, se eu chegar numa entrevista de emprego, vai estar lá o meu GitHub no LinkedIn, vai estar o meu GitHub no currículo que eu vou mandar para a empresa. Aí a pessoa que vai fazer a entrevista técnica vai pegar aquele link do LinkedIn, deixa eu ver o código dele aqui. Aí vai ver um LinkedIn, a gente fala que ele está verde, né? Está esverdeado, porque inclusive quanto mais escuro é a cor do verde aqui, que significa que mais código eu coloquei ali, mais commits, né, que a gente fala, tá? Então, fique atento a isso, tá? GitHub, põe ali os seus códigos, se não for a parte mais valiosa do que você está oferecendo. Aqui, inclusive, você consegue ver alguns projetos que eu tenho, tá? Eu até vou comentar alguma coisa sobre esse tipo de coisa aqui, de blogs e tal, tá? Mas eu tenho aqui vários repositórios, tá? Não quero ficar... Não é para me gabar, não, tal. Mas que, ó, dá para saber que eu tenho alguns sites, ó. Por exemplo, esse Músicas para Missa, Cifras, tudo meu, esses sites aqui, esses projetos aqui. Tem alguns aí, você pode copiar projeto de outras pessoas. O William Justin, por exemplo, ele tem um blog muito bom, ele é um cara de front-end, indico você seguir. Você pode ter código de escola onde você estudou, né? Enfim, várias coisas. Você pode copiar o código de alguém no GitHub e aprender com os códigos de GitHub também. Isso demonstra que você está se desenvolvendo. Enfim, empreender... Aqui entra um ponto interessante. Se você, eu queria desenvolver em você, além da parte de programação, se você quiser aprender alguma coisa, ser algo a mais também, eu queria desenvolver uma mentalidade de empreendedorismo em você. Porque, na minha opinião, programação não combina com um emprego de 30, 35 anos, como eram os nossos pais, nossos avós. Tá? Não combina, porque as soluções mudam, né? E mudam assim, a tecnologia principalmente com frequência. Claro, tem coisas que se estabilizam ali por muito tempo, mas essa estabilidade não existe muito na área de programação. Assim. Tem exceções, por exemplo, COBOL. Se você é um programador de COBOL, né, trabalha em banco aí, você pode estar 30 anos trabalhando no mesmo lugar. Só que os bancos também estão se desenvolvendo, né? Até porque eles competem entre si. Aí vem, por exemplo, o Nubank da vida e vem com uma proposta disruptiva que traz os clientes dos bancos e acha que eles vão ficar parados. Claro que eles vão manter uma solução que já tinha antigamente, mas vão gradativamente migrando aquilo ali para tecnologias mais novas, tá? E você não vai conseguir parar, né, no emprego de programação. Se você tem esse pensamento, quero entrar numa empresa e trabalhar lá 30, 35 anos nela. Eu acho que começa a entrar muito na opinião pessoal agora também. Não tenho nada contra, tá? Pessoa que entra em emprego e fica a vida inteira trabalhando naquele emprego. Só que na área de tecnologia isso é assim, bem difícil acontecer. Eu acho que uma pessoa fica 10 anos numa mesma empresa ali, eu acho que ela já está ali estacionada, digamos assim. Ela não está não está evoluindo, né? Evolui um pouco, mas poderia estar evoluindo mais, entende? Então eu queria te sugerir aqui, se você está no início de carreira, principalmente se você está agora no início de carreira, eu quero te provocar a ser um empreendedor. Porque o empreendedor nada mais é de quem identifica problemas ou necessidades de outras pessoas ou dela mesma e cria soluções. E na maioria das vezes, quando a gente fala de empreendedorismo agora, nesse tempo que a gente está,
no século 21, né? Em 2020, 2021, 2022, essas soluções vão envolver softwares. Então eu acho que a carreira de programador está muito próxima, muito entrelaçada com o pensamento empreendedor. Tá? Então se você começar agora pensando mesmo que seja você pensando em conseguir um emprego daqui a pouco, você pode, lá naquele GitHub que eu comentei, onde você vai colocar seus códigos, você pode criar soluções para resolver o problema de alguém, mesmo que seja alguém que você não conheça, e pensando a longo prazo, num pensamento de empreendedorismo mesmo, de modelo de negócio. E aqui eu posso dar um exemplo. Digamos que você sonha em ganhar $1 milhão de reais. Você pode criar uma empresa, né? Criar uma startup, por exemplo, crescer essa empresa e vender ela por $1 milhão, 100 milhões, por exemplo, $1 milhão. Então, um produto, uma coisa que você vende por $1 milhão, pode ser, tá? Tem mercado para isso. E você pode mudar um pouco essa estratégia. Ao invés de vender um produto de $1 milhão, você pode vender 1.000 produtos de R$1.000, por exemplo. Já parece que fica mais fácil vender, certo? Porque você está horizontalizando o seu modelo de negócio. Enquanto você tinha muito vertical aqui, um produto só, um projeto pode ser de $1 milhão. Empresas públicas, principalmente, tem muita concorrência de projetos assim nessa linha, nessa faixa de preço assim. Mas se você baixar ali, horizontalizar no mercado, você pode construir uma solução para vender para 1.000 pessoas por R$1.000. Ou você pode baixar mais ainda, horizontalizar mais e alcançar muito mais povão, tá? Você pode conseguir R$1 milhão vendendo um produto de R$1 para 1 milhão de pessoas. É possível, tá? É muito possível, inclusive. E não é bicho de 7 cabeças. Você vai ter que aprender algumas coisas técnicas ali. Falando assim, nessa mentalidade empreendedora que você vai sentar, aprender programação, construindo alguma coisa. O que você pode construir? Se você quiser pensar daqui 5, 10 anos, você pode começar agora, a passos de formiga, aprendendo programação. Você pode construir alguma coisa que você possa vender por R$1 para 1 milhão de pessoas. Concorda? Se a gente quiser baixar mais ainda, você pode vender 10 milhões de alguma coisa por 10 centavos. Você vai ter 1 milhão também, 10 centavos, né? Entende? E se você... Eu vou trazer aqui um exemplo que vai explodir sua mente. Exemplo meu que eu te mostro aqui agora, daqui a pouco. Você pode construir uma coisa que você vai conseguir 10 centavos, por exemplo, impactando muitas pessoas. Eu dei exemplo de 10 milhões para conseguir 1 milhão, mas pensa aqui, se você construir, impactar 1.000 pessoas, né, com a internet, o poder da internet, você consegue encontrar essas 1.000 pessoas fácil. Impactando essas 1.000 pessoas e elas vão... você vai ganhar 10 centavos por cada uma sem elas pagarem. Olha só que mais... pensamento mais fora da caixa ainda, tá? A pessoa vai consumir você vai oferecer um conteúdo para alguém, algum produto, alguma coisa que ela vai consumir, vai ajudar ela de alguma forma, você vai gerar valor, você vai ganhar ali alguns centavos e essa pessoa nem vai saber que você gerou esses centavos. Eu posso dar um exemplo. Você viu no meu GitHub que eu tenho alguns sites, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um site chamado Dicas de Java. E o código dele está todo aqui. Se você quiser, só copiar ali o código e construir uma solução parecida. Só que o mais valioso aqui você não vai conseguir copiar de mim, porque é o único, é o domínio, tá? Aqui, por exemplo, quando eu tô no meu trabalho e eu precisei resolver alguma coisa assim, falei, putz, isso aqui dá um post pequeno. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, como converter, deixa eu pegar um exemplo mais, como instalar o Maven no Windows. O Maven é um gerenciador de pacote, eu até comentei ontem, em uma ferramenta de build também, tá? Que você usa para Java. E muita gente tem dificuldade de instalar ele no Windows. Falei, vou escrever um post colocando os prints aqui, explicando onde você baixa, como que você instala, etc. Eu não sei se você percebeu, é gratuito. Se você entrar nesse endereço aqui, você consegue acessar esse blog, tá? E eu não ganhei nada para escrever esse post. Você pode pensar assim, o Gustavo é uma pessoa muito boa, ele está gerando valor para a pessoa gratuitamente. E de fato isso aqui gera valor para as pessoas que estão procurando.
solução. E eu fico muito grato quando eu recebo contato, diariamente eu recebo contato de alguém me agradecendo por alguma coisa que eu fiz dessa forma. E a pessoa agradeceu. Se você for olhar aqui nos comentários embaixo, tem vários comentários de pessoa agradecendo. Resolveu, adorei, obrigado, alguma coisa assim. Só que eu não sei se você notou, essas pessoas não pagaram nada, certo? Mas tem uma propaganda aqui, ó. Você notou isso aí? Aqui em cima, aqui no meio, você vai ver algumas propagandas. Então, por exemplo, se eu estou querendo comprar um celular da Vivo, aí clica aqui. Quando eu estou clicando, quando uma pessoa clica, eu vou ganhar aqueles centavos que eu comentei com você. E se eu algum dia, 10 centavos que eu comentei, certo? Se eu conseguir algum dia impactar 10 milhões de pessoas, não exatamente essa conta, tá? E de alguma forma, cada uma dessas 10 milhões me gere 10 centavos, eu consegui aquele 1 milhão de reais. Olha o pensamento fora da caixa. Claro que é a longo prazo, não é assim, crio uma solução, amanhã, pum, 1 milhão na minha conta. Não é assim. A longo prazo você vai construindo é como colocar um tijolinho ali, é como construir casa. O pessoal antigamente gostava muito de construir casa que gerava ativos econômicos, certo? Aqui uma forma boa de você construir casa. E não necessariamente você precisa criar um produto, uma coisa gratuita, igual eu fiz aqui, que gera valor, que me gera uma renda através dos cliques aqui nos banners. Você pode criar uma solução, alguma coisa que gera valor para alguém, que a pessoa pode pagar uma mensalidade, por exemplo. Então, digamos que você quer um salário de 10 mil reais por mês, certo? Se você conseguir 1.000 pessoas, se você construir uma solução que resolve o problema de 1.000 pessoas que estão dispostas a pagar 10 reais cada uma, você conseguiu ali os 10 mil, tá? Claro que arredondando, você tem que tirar alguns custos que você teria ali para manter esse negócio funcionando. E eu tenho coisas assim também, por exemplo, tá? É questão de modelos de negócio. Eu posso, como eu comentei, posso vender um projeto, vender um produto de 1 milhão, ou eu posso vender 1 milhão de R$1. Entendeu? Você fixa ali onde você quer, e isso pensando ao mesmo tempo em que você está construindo a sua carreira, tá? Você vai desenvolvendo aí o seu pensamento empreendedor. Você pode começar da forma mais simples que você conseguir, você pode começar criando uma solução. E você, com essa solução aí que você conseguir construir, você dando o seu trabalho ali, fazendo um trabalhinho de formiguinha, uma hora você vai ter um produto mínimo, certo? Que você vai conseguir vender para alguém. E evoluindo, você vai ter um produto bom. E quiçá, você já vai ter um modelo de negócio funcionando. E quiçá, algum dia você pode até vender uma empresa que você construiu com essa solução, tá? Você pode até conseguir aquele primeiro modelo de 1 milhão para uma coisa que você vende. Viu que legal? Não fica preso com a mentalidade, preciso de um emprego. Claro, se você precisa, todo mundo precisa de emprego. Eu tenho emprego, eu trabalho também para outra empresa. Só que isso não é a exclusividade, entendeu? Quando eu chego em casa, em alguns momentos eu posso desenvolver a minha carreira e ao mesmo tempo criar algum produto, desenvolver algum empreendedorismo, né, na minha vida, ok? Então, se você cria uma solução de um problema utilizando software, você está empreendendo, você está construindo a sua carreira ao mesmo tempo. Tanto carreira de venda, de modelos de negócio, de visão empreendedora, quanto carreira técnica, ok? E o insumo que esse desenvolvimento técnico vai dar para você nesses projetos que você está trabalhando por você, por sua conta, vai te dar muito insumo técnico para conversar numa entrevista de emprego, na sua próxima entrevista de emprego. Até porque se você está numa empresa trabalhando com C#, você está ali e só fica ali trabalhando com C#, por exemplo, você está preso àquela tecnologia, porque você não está se desenvolvendo em outras coisas. Provavelmente não. E nos seus projetos em casa você vai ser cobrado, você vai ter que estudar para criar soluções utilizando coisas que você não sabia. Você vai ser forçado a aprender. Olha que legal. Com isso, você vai ter um leque muito maior para você de opções de emprego. Então, se eu estou ali no meu emprego normal, trabalhando com C# e eu, por fora, eu vou estudando e desenvolvendo, meus exercícios são criando coisas que podem me dar renda, inclusive, eu estou desenvolvendo habilidades em outras linguagens de programação, outras técnicas, etc. Tá? Então, como você faz isso? Criando solução para algum problema que alguém tem, utilizando software.
utilizando tecnologia em geral, né? Aqui eu falo de software porque é o assunto que eu mais trato aqui no blog, né? Que é desenvolvimento de software, programação, mas pode ser hardware, tá? Se você gosta da parte de internet das coisas, do movimento maker, né? Com Arduino, com Raspberry Pi, aquelas plaquinhas e tal, você pode, sei lá, eu criei aqui uma plaquinha que fecha a janela sozinha se começar a chover. Entendeu? Você pode, olha que exemplo, né? Um hardware. Tem um pouquinho de software ali? Tem, pouco, né? Tem umas matemáticas que você vai fazer ali e tal, fazer conta para não quebrar a janela, coisas do tipo, tal, mas você pode criar ali uma solução com hardware também. Isso é um movimento que está crescendo muito e desenvolve a carreira das pessoas, né? Principalmente as crianças hoje em dia que quer ver um robozinho funcionar, alguma coisa do tipo, estão brincando muito com essa parte aí do movimento maker, né? Que é criar soluções com tecnologia em geral, tá? Bom, aí agora falando um pouco mais de trabalho mesmo, tá? Ali eu dei o insumo como você se prepara, tá? Você precisa estar preparado, porque como eu comentei no início, a Prefeitura de São Paulo agora está procurando pessoas para trabalhar na UTI. Só que eu não posso chegar lá e toma aqui o meu currículo, eu quero trabalhar na UTI. Não é assim que funcionam as coisas. Eu tenho que ter um preparo mínimo, eu tenho que ter uma carreira mínima desenvolvida, certo? Para eu poder me oferecer para um trabalho como enfermeiro, alguma coisa do tipo, tá? Com programação é a mesma coisa, você tem que desenvolver. Mas agora falando um pouco mais de, beleza, eu já tenho aqui uma carreira mínima. Como eu consigo trabalho agora? Sei lá, fui mandado embora do meu emprego agora. Como eu consigo meu trabalho, porque eu estou em casa na quarentena, não aguento mais ficar à toa, tá? Mesmo que eu estudei um pouco, mas eu quero fazer dinheiro, tá? Fazer dinheiro nesse sentido agora, no sentido mais urgente, de urgência, é vender o seu tempo. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Um exemplo é freelancer. Tem muitos sites na internet. Eu não vou aqui falar de um ou outro, porque senão seria injusto da quantidade de sites que tem ali. Então, Google, vai lá. Vou dar alguns exemplos aqui. Tem Freela, tem Workana, enfim. Você vai lá, você vai ter lá tipo um cardápio, tá? Você chega lá e um monte de pessoas, um monte de empresas que estão procurando pessoas que sabem uma tecnologia, alguma coisa para resolver um problema dela rápido. Sei lá, eu quero resolver... Eu ganhei uma certa quantidade de dinheiro, por exemplo. Há uns 2013, mais ou menos, eu fiz um curso sobre AdSense. Lembra que eu comentei aqui dos banners? Isso aqui é um programa do Google que a gente se afilia, né? Pra gente ganhar um dinheirinho quando a pessoa clica ali num banner. Chama AdSense esse programa do Google. Se você tiver interesse, procura aí. Google AdSense, tá? Então eu estudei, fiz um curso lá em 2013 sobre AdSense, né? Comprei um curso lá e estudei. E nesse curso, o professor lá em uma das aulas falou, por exemplo, de WordPress para você criar um blog, criar um site, alguma coisa assim. E muitas pessoas fizeram esse curso sem ter conhecimento técnico. Não tem problema. Muitas delas vivem disso aqui, inclusive. Mesmo sem saber programação, tá? Só que, em alguns momentos, essas pessoas precisavam de alguma coisa. Por exemplo, eu quero traduzir o meu WordPress. Para traduzir o WordPress... você precisa alterar uma configuração, um arquivo de PHP lá dentro do WordPress, tá? O arquivo config lá da pconfig, uma coisa assim. Alterar lá de EN, que está em inglês, padrão, para PT-BR, tá? É a única coisa que precisa fazer. Aí o professor até comentou, tem esse site aqui, que as pessoas fazem as coisas por R$10, essa aqui que faz por 20 e tal. O que eu fiz? Olha o pensamento de empreendedorismo, pensar um pouco fora da caixa. Vou lá nesse site e ver quem que oferece esse tipo de trabalho. Olha só, alterar uma linha num arquivo do WordPress. Fui lá, não tinha ninguém. E tinha um monte de gente precisando. E eu falei, e esse monte de gente precisando é aluno daquele professor. Né? Inclusive, se eu não tivesse conhecimento, eu ia lá procurar um profissional para fazer para mim. E não tem nada de errado, é gerar solução para um problema de alguém. Essa pessoa pagaria R$100 para um programador, para alguém fazer isso aí. Mas o site oferecia R$10, R$20. Aí eu me ofereci lá, falei, tá aqui meu perfil e, nossa, eu recebi lá uns 50 pessoas pedindo para fazer aquilo ali. Ganhei um dinheiro que alterei 50 linhas de código, tá? E é um freelancer, eu troquei meu tempo, porque a pessoa tinha que me dar, eu tinha que me comunicar com essa pessoa de alguma forma, por e-mail, por algum chat, ela ia me passar o acesso para eu entrar no servidor e alterar aquela linha e falar, tá certo para você. Claro que eu não precisava ensinar. Muitas dessas pessoas eu ensinei, eu só precisei alterar essa linha aqui e tal, e elas ficavam gratas. Eu sempre gostei de ensinar,
tá? Fazer as pessoas evoluírem de alguma forma. Não era o meu modelo de negócio para eu aposentar, entendeu? Então, dá para fazer um dinheirinho, ajudar as pessoas, né? E o tempo que eu ia ficar à toa e me dar um pouco mais de conhecimento, porque eu tenho que acessar um servidor, cada hora era um servidor diferente, o WordPress estava instalado em umas pastas diferentes, tal. Às vezes algum erro de WordPress não está acessando o banco de dados. Aí dá um erro grande lá, banco de dados não encontrar, tal. O dono do site, quando acontece uma coisa dessa, se não tem conhecimento técnico, fica desesperado, fica com o cabelo em pé, pagaria uma nota para uma pessoa ir lá e corrigir. Aí muitas vezes é mudar, sei lá, o endereço do servidor, que mudou, o nome do usuário, alguma coisa assim. E resolve o problema de alguém, você ganha um dinheiro de freelancer ali, só que você vendeu o seu tempo. E na minha opinião, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Não tem dinheiro que pague o tempo de forma como ele vale, entende? Mas se você não tem muito para onde correr, você não tem uma fonte de renda, você precisa de dinheiro e não tem nada de errado você em vender um pouco do seu tempo, tá? Eu só não acho que é sustentável você fazer isso pro resto da vida. Por isso que eu falo de procurar soluções que gera automação e com conhecimento de desenvolvimento de software você vai ter muitas possibilidades de criar soluções automatizadas para as pessoas e automatizar também o seu recebimento, entendeu? Automatizar a nota fiscal, por exemplo, enfim, muitas coisas dá para automatizar. Então, se você está procurando freelancer, tenha consciência que você vai vender o seu tempo, tá? Não tem nada de errado, só que não é o melhor modelo de negócio que você poderia ter na sua vida. Concorda comigo? Os ricos, as pessoas verdadeiramente ricas, elas não vendem tempo. Elas compram tempo. Elas compram o tempo das pessoas que querem trabalhar para ela. Entende? Então, tenha consciência que um trabalho de freelancer é vender o seu tempo. Você vai desenvolver a sua carreira, suas habilidades técnicas de venda, porque você vai precisar vender o seu trabalho, tá? E tem muitos sites que são os verdadeiros marketplaces disso também, né? É como se fosse um Mercado Livre. Aí você vai lá, pega um problema de alguém, se oferece um trabalho de freelancer, aí você faz ali uma negociação de quantas horas você vai gastar. Já fiz alguns trabalhos assim também, tá? Como programador. O último recente que eu fiz aqui foi para consultar uma API lá de Miami para identificar casas lá para mostrar aqui no Brasil num site para vender temporada, né? Aluguel de casa em Orlando, por exemplo. Então, aí essa pessoa, o dono da empresa, comprou lá um acesso a uma API paga lá desse lugar e eu criei um software para trazer aquilo lá e colocar num banco de dados do site da pessoa, tá? É um freelance, porque não é um trabalhinho tão simples como aquele que eu comentei de entrar lá num site e fazer um negócio por R$10, mas você pode vender um produto por 1.000, um trabalho desse por 1.000, 2.000, 5.000, tá? 10.000, dependendo da solução, do tamanho da solução que você vai construir, do conhecimento técnico que essa pessoa precisaria para contratar alguém para trabalhar, para fazer um negócio desse. Você pode vender como freelancer coisas muito mais caras, tá? E no final das contas resolver problemas de alguém que vai ganhar dinheiro. Você está vendendo seu tempo. Essa pessoa está empreendendo, tá? Provavelmente. Muito provavelmente. Ok? Aí a gente começa a entrar no mais normal aí no último século, né? Que é emprego normal. Você entrar numa fábrica, por exemplo, você pode trabalhar numa fábrica, uma montadora de automóveis, qualquer indústria de aviação, sei lá, pode trabalhar num posto de gasolina como programador, como, sei lá, o cara da TI, né? Construir soluções ali em empresas e ter um emprego ali fechado no CLT normal, tá? Mas, e aqui eu volto a falar o que eu acabei de falar. No final das contas, você precisa resolver, você está vendendo o seu tempo para resolver o problema de alguém que de fato vai ganhar dinheiro. Entendeu? Alguém que está empreendendo, tá? Que seja o Big Boss lá, a pessoa mais que tem uma empresa gigantesca de 10, 20 mil funcionários, ou sei lá, você está trabalhando para um funcionário MEI ali. Essas pessoas estão empreendendo para ganhar dinheiro e você está vendendo o seu tempo. Você vai receber um dinheiro também, só que você entregou o seu tempo ali e acabou, entendeu? Mês que vem, para você ganhar aquele salário de novo, aquele dinheiro de novo, você vai continuar entregando o seu tempo, entende? E aqui eu volto a falar aqui do LinkedIn, até vou subir ele aqui na sequência, porque é um currículo,
tá? Para programador é o lugar onde você coloca currículo. Então você tem que cuidar muito bem ali do seu LinkedIn. Não é simplesmente lá colocar seu nome, onde você estudou. Não, você tem que ir lá e criar uma forma de vender. Você tem que colocar uma descrição boa que você vai convencer alguém. Você tem que colocar uma habilidade de venda ali naquele seu LinkedIn, tá? Porque você vai estar disputando com outras pessoas também. E no final das contas você vai estar vendendo o seu tempo que você está querendo oferecer para uma empresa, né? E essa empresa ela quer ter lucro em cima de você, então ela quer ter certeza que você vai dar lucro para ela. Então ali é questão de venda. Eu não queria ser injusto aqui, eu nem ia dar nome nenhum de lugar onde você pode encontrar emprego, tá? Tem muitas vagas na internet, é só jogar no Google também. Vaga de trabalho, sei lá, se você entrou lá nas coisas que você começou a estudar, você chegou na parte do Java, estudou bem o Java ali, tá ali, já é um júnior no Java, você vai procurar vaga de trabalho em Java em onde você mora aí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, tá? É Google, entrar no site de vaga, vai ter vaga. Claro, tem muitas cidades aí de interior, bem interior, que às vezes fica um pouco mais difícil. Mas também tem a parte remota que até dá para conseguir algum trabalho aí. Principalmente agora com esse problema da pandemia, muitas empresas estão mudando a forma de pensar e estão descobrindo que dá para trabalhar, para funcionar a empresa em home office. Então vai ter muito mais oportunidades de trabalho para a pessoa também que mora numa cidade mais de interior, assim, que não teria tanto emprego para programador, assim. São empregos mais normais, digamos assim, que mais pessoalmente você tem que estar, sei lá, um balconista, tal, um vendedor, ou, sei lá, coisa do tipo, enfermeiro, enfim. Mas aí eu vou sugerir um site aqui que chama Glassdoor, tá? Que seria porta de vidro, se a gente traduzir, tá? O Glassdoor, até acho que eu nem abri ele aqui. Glassdoor. Ele é um marketplace de vagas normal, né? Como eu já falei para você pesquisar no Google, vai encontrar muitos. Eu não vou citar muitos nomes aqui, mas tem muitas empresas. Mas o legal aqui do Glassdoor é que você consegue comparar salário. Então você pode, por exemplo, procurar programador Java e colocar aqui o lugar, sei lá, Rio de Janeiro, tá? Ou até o nome da empresa, você pode colocar o nome da empresa. Pô, você quer trabalhar no Santander, né? Num banco, por exemplo. Ou quero trabalhar no Ipiranga, um posto de gasolina. Você pode colocar, vai ter vaga de programador também. A maioria das empresas hoje em dia, grandes principalmente, elas são um pouco também uma empresa de tecnologia. E você consegue descobrir quanto que essa empresa está pagando e tal. Ou a forma que esse site fez aqui, é um exemplo, tá? Ó, quanto está ganhando um programador Java no Rio de Janeiro, é um exemplo. E aqui você encontra até algumas empresas, ó. Mas como que esse site ele descobre isso aqui? São os próprios funcionários dessas empresas que vêm aqui nesse site e colocam quanto eles ganham. Só que de uma forma anônima. A empresa ela não mostra, o Glassdoor não mostra. Só que aqui ao mesmo tempo, essa startup ela oferece emprego. Então você consegue, sabendo mais ou menos a média de preço, facilita a negociação e as empresas oferecem trabalho aqui também. Você tem aqui a questão de vaga, tá? Para quem já ouviu falar antes, o Glassdoor comprou, é o antigo Love Monday. Não sei se era Love Mondays ou Love Monday, que é amantes de segunda-feira. Então esse Glassdoor comprou essa empresa aí. Então para quem ouviu falar no passado, aí virou o Glassdoor. Só um exemplo, eu não quero ser, falar empresa X ou outra, mas site de vaga de emprego, né, de tal coisa em tal lugar, talvez até na empresa tal. Você pode entrar, e o LinkedIn, tá? O LinkedIn também é um bom lugar para você procurar vaga. Você entra no LinkedIn da empresa e geralmente tem lá uma abinha assim, as vagas que estão abertas aqui nessa empresa, tá? Então é o antigo levar o currículo lá na portaria, tá? É o LinkedIn. Você vai lá na empresa e se candidata na vaga de emprego, tá? Aí aqui a gente pode explorar um pouquinho mais, tá? Já comentei lá como você se prepara, como você desenvolve sua mentalidade empreendedora, cria soluções, você pode construir coisas para o seu futuro ao mesmo tempo em que prepara para você conseguir o seu próprio emprego, próximo emprego.
tá? Se você quer um emprego aqui no Brasil, sei lá, você não tem um bom inglês, ou você gosta de trabalhar aqui no Brasil para empresas brasileiras, é Google também, site de vaga brasileiro. Você vai, procura vaga de tal coisa aqui no Brasil, né? Tal lugar. São Paulo tem muito trabalho. Rio de Janeiro, quem é do Sul, lá em Santa Catarina, tem bastante também. Lá é um polo tecnológico. Muitas startups foram para lá. Curitiba, enfim, lá pro Nordeste, lá em Recife, lá tem um polo tecnológico muito forte também. Tem outros lugares que você consegue também. Manaus, tem muito emprego lá também. Que são lugares onde as empresas de tecnologia foram, principalmente por conta de estar próximo a universidades e tal. Então ela precisa de profissionais para comprar o tempo desses profissionais, para dar um emprego para eles, e querem os profissionais qualificados que estão saindo das faculdades, tá? Muitas empresas hoje em dia estão saindo dessa mentalidade também, não estão ficando presos a profissional que é formado em faculdade, tá? O LinkedIn é onde a pessoa vai olhar. Muitas empresas que contratam não ficam olhando muito se a pessoa tem faculdade, tá? Não tem necessidade de ter faculdade. Até dá um outro tema para falar muita coisa disso aí. Você precisa ter faculdade para conseguir um trabalho de programação. Mas aí de fato, o LinkedIn, que é onde o RH mais vai olhar, e o GitHub, onde os profissionais técnicos vão olhar para fazer uma entrevista de você, para ver o seu perfil técnico, é onde você vai se vender para um trabalho, tá? E aqui no Brasil, uma outra forma de conseguir um trabalho em empresas brasileiras, principalmente, ou até empresas de fora que estão aqui, é participar de eventos presenciais. Eu sei que em momento de coronavírus, em momento de pandemia, de ficar em casa, tal, não está tendo eventos presenciais. Lógico, evidentemente. E é entendível também, evitar aglomeração. Cuide-se, você e sua família, vocês têm que se cuidar, tá? Mas passando isso aí, lembre-se de participar de eventos presenciais. Além de aprender, conhecer outras pessoas, você pode até, se você quisesse evoluir um pouco mais, enfrentar alguns medos e até evoluir sua carreira, ser um pouco mais cobrado, submete uma palestra para dar nesses eventos. E nesses eventos, praticamente todos vão ter uma pessoa, uma empresa, olhando ali como o que a gente chama de headhunter, caçador de cabeça mesmo. É uma pessoa que representa uma empresa que precisa de profissionais, sei lá, estou precisando de programador Java. Essa empresa, ou alguém dessa empresa, vai num evento de Java, ao vivo, e fica ali, né, oferecendo trabalho, né? Vamos lá fazer uma entrevista comigo, vem conhecer a empresa que eu trabalho, né? Vamos marcar um horário, né? Troca de cartão, etc. Então, eventos presenciais é uma forma muito boa de conseguir um trabalho, tá? É claro, e aprender muito, network, você conhecer outras pessoas, se desenvolver, etc. Eventos presenciais é uma forma muito boa de conseguir emprego. E LinkedIn, lógico, eu já comentei aqui que é o seu currículo, seu antigo currículo. Empresas no exterior, evidentemente inglês. Então, se você quer evoluir o seu inglês, você quer usar a programação para desenvolver ainda mais o seu inglês, se você tem um inglês mínimo para você se comunicar com uma pessoa de outro país, você pode se candidatar e conseguir um emprego. Tem muita empresa que oferece emprego para pessoas de outros países que não têm inglês fluente, mas você tem que conseguir se comunicar, tá? Inclusive, saindo um pouquinho, o inglês, um problema do brasileiro em relação ao inglês, porque ele acha que tem que ter o inglês fluentíssimo, entendeu? Se você for pegar pessoas de outros países para falar, que vão falar inglês com você nesse meio profissional, eles querem ser entendidos, eles não querem saber se estão conjugando o verbo corretamente, tá? Por exemplo, não quero assim falar muito de país, mas, por exemplo, na Índia eles têm vários idiomas, e um dos idiomas oficiais lá é o inglês. Só que é um inglês muito próprio deles, assim, com um sotaque muito forte, com umas coisas do inglês deles, tá? É a mesma coisa de a gente aqui no Brasil conversar com alguém em Portugal. É um português, mas tem diferenças, certo? E eles não ficam ali preocupados se o americano vai entender ele. Eles estão falando, e o americano vai ele entendendo. Ele entende que tem um sotaque diferente, tem alguns vocabulários diferentes e tal, e vai se entendendo.
E o brasileiro quer chegar ali como se ele estivesse apresentando, sei lá, uma coletiva de imprensa do governo americano. Sei lá, você é o representante da rainha da Inglaterra. Não é assim, entendeu? Você tem que ter um inglês mínimo para se comunicar, e pode ir tranquilo que você consegue um trabalho no exterior. Então, assim como no Brasil tem muita procura, no exterior tem mais ainda. Eu até vou dar alguns exemplos aqui de onde você pode procurar, encontrar. E o seu currículo tem que estar em inglês. Acho que eu não precisaria falar aqui, mas eu preciso. Tá? Tem muita gente que quer conseguir trabalho em inglês, e aí você vai no currículo do cidadão, tá em português, tudo em português. Não é assim. Se você quer um trabalho em inglês, se você quer se vender para uma empresa de fora, você tem que fazer o seu currículo, o seu LinkedIn todo em inglês. Você tem que escrever coisa em inglês ali, se descrever em inglês. E uma coisa que não é muito normal aqui no Brasil, mas para conseguir um trabalho no exterior, é uma carta de apresentação, tá? Em inglês, evidentemente. Lá é muito normal. Se você for aí em alguns sites de vaga gringo, né? Pesquisa no Google também, não vou ficar falando. Vou falar aqui 3 lugares para você conseguir emprego. Já está descrito aí na tela. Em inglês, até remotamente, você pode conseguir trabalho para fora, trabalhando aqui, tá? E vou te mostrar ali como poder fazer isso aí. Só que você vai ter que ter a comunicação em inglês, você vai ter que se vender em inglês. E uma coisa que não é comum aqui é ter uma carta de apresentação. Um termo muito comum no meio de startup, né? Pessoas que estão entrando nesse mercado de tecnologia aí, criando startups, soluções pequenas, tal, tem uma mentalidade empreendedora. Um termo muito comum é o pitch de elevador. Pitch vem de speech, né, de discurso. Então, imagina que você entrou no elevador com o dono da empresa que você está querendo trabalhar. E você está saindo do térreo junto com ele, só tá vocês dois no elevador, e vocês vão para o 12º andar. Sei lá, um exemplo. Vai passar ali 10 segundos, 30 segundos ali. O que você falaria para essa pessoa para convencer, esse dono dessa empresa, para convencer que ele tem que te contratar? Isso é o pitch do elevador. Você tem que treinar isso aí, você tem que estar bem claro isso aí, a forma de... Encontrei a pessoa aqui agora, o que eu falaria para ela agora, para ela me contratar? Então você tem que ter claro isso aí. E para a empresa de fora, isso é muito normal, aqui no Brasil não é tanto. Aí, até quando você vai mandar um e-mail para se candidatar a alguma vaga, a pessoa que está lá do outro lado, no RH da empresa, ela está esperando que você vá mandar uma carta de apresentação, um pitch de elevador, um pequeno texto, um parágrafo pequeno que venda você. Entende? Não sei o que você vai colocar ali, não é esse o objetivo aqui. É só te deixar claro que o primeiro contato que você vai ter com uma empresa que está oferecendo trabalho lá de fora é essa carta de apresentação e, evidentemente, inglês, certo? E aqui, para a gente finalizar essa parte de empresas aqui, na parte de exterior, sugestão de 3 lugares para você encontrar, não estou falando site de vaga aqui, não, 3 empresas bem comuns, 3 lugares comuns assim de encontrar emprego. Inclusive, eu acabei de prestar atenção aqui, o GitHub também foi comprado pela Microsoft, tá? LinkedIn e GitHub é da Microsoft. Quem sabe, eu estou fazendo uma profecia aí, quem sabe esse Stack Overflow também não entra na lista aí. Olha, nunca tinha pensado nisso. Enfim, voltando aqui à nossa conversa. Você pode entrar no LinkedIn, onde vai estar o seu currículo todo em inglês, uma carta de apresentação, você vai se vender, os seus projetos, seu GitHub vai estar em inglês, os seus códigos, os seus commits em inglês, tá? Se você almeja um trabalho em inglês, você tem que começar em inglês a partir de agora, tá? De ontem, há 1 ano atrás, que é a melhor data. E o LinkedIn, você pode entrar lá nas empresas. Se você tiver um currículo bom no LinkedIn em inglês, vai chover de propostas de lugares de fora para te oferecendo trabalho, de vários lugares do mundo, tá? Eu recebo oferta da Alemanha, de Berlim, Dublin, na Suíça, Suécia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Já recebi propostas desses lugares todos aí, Dubai até. É questão de você ter um bom currículo em inglês, porque as empresas, se aqui no Brasil falta profissional, no exterior mais ainda, tá?
E muitas delas pagam tudo o que você precisa para te levar para lá, porque presencialmente é preferível, né? Algumas empresas preferem que a pessoa trabalhe presencialmente. Só que tem uma quantidade boa de empresas também que oferecem trabalhos exclusivamente remoto. Tem empresa que não tem nenhum escritório. Tá? Inclusive o Stack Overflow que a gente está falando aqui acho que não tem escritório. A maioria das pessoas trabalha de outros lugares. Tá? Então o Stack Overflow, que é onde as pessoas, se você está no início aí e não conhece o Stack Overflow, se você começou a programar, você já conhece que é onde as pessoas resolvem seus problemas. Mas se você jogar no Google Stack Overflow Jobs, que é trabalho em inglês, você vai cair no site dele aqui, stackoverflow.com/jobs. E aqui, questão de filtrar. O que você quer de trabalho e onde, né? E algumas coisas também, de qual tecnologia você quer trabalhar, se você é sênior, qual o background que você tem. E você pode escolher, por exemplo, aqui, eu quero só trabalho remoto. Se aqui, por exemplo, tem 535 vagas agora de desenvolvedores, se eu clicar no remoto aqui, tem 91 oportunidades de trabalho, 100% remoto. Mas, profissional sênior, claro, você pode ir filtrando mais, quero profissional pleno ou júnior e tal. Back-end, front-end, mas questão de filtrar. Eu quero um trabalho de React remoto. Se eu quiser selecionar o lugar ainda para a empresa da onde eu quero trabalhar, porque como é remoto, o lugar não vai fazer tanta diferença. Mas você vai ter muita empresa de lugar de fora, tá? Oferecendo trabalho remoto. Tá? TopTal, um lugar bom para citar aqui. Tem TopTal, a proposta deles é justamente oferecer para essas empresas que ficam desesperadas através de profissional, oferecer um catálogo de profissionais sêniors. Eles até falam que acho que os 3% dos melhores funcionários profissionais do mundo estão com eles, coisa do tipo. Tem essa X-Team aqui, que ela é 100% remoto também. Enfim, não vou citar muitas empresas aqui não, mas tem muita, principalmente startup, tá? E também, se você quiser empresa grande, sei lá, uma Amazon da vida, aqui em São Paulo tem, né? A Amazon veio aqui para o Brasil oficialmente e eles contratam profissionais aqui no Brasil, que eles têm escritório aqui também, para dar solução, resolver problemas, desenvolver soluções aqui no Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil tem muitas particularidades, assim. Por exemplo, na parte financeira, se você for vender para os Estados Unidos, não precisaria de boleto, por exemplo. Sendo que aqui no Brasil, se você não tiver boleto, você deixa de vender para metade das pessoas. Né? Um exemplo, é uma coisa aqui do Brasil, específico aqui do Brasil. Então essas empresas que vêm de fora para atuar aqui no Brasil, trazem seus escritórios para cá, criam uma filial aqui, elas vão contratar profissionais daqui também. Tá? Em um outro lugar que você pode procurar também é no próprio GitHub. Então se você jogar GitHub Jobs, aqui você vai cair nesse site no Google, né? Você vai cair no site aqui, jobs.github.com. E é a mesma coisa. Você é o mesmo lugar onde você coloca os seus códigos, né? Você aprende programação e submete seus códigos ali abertos. É um currículo técnico. Você também pode encontrar trabalho, tá? E aqui, muito provavelmente, a maioria, principalmente, vai ser em inglês. Eu não garanto que, por exemplo, não vai ter aqui uma oferta de trabalho em inglês, em português aqui no Brasil. Pode ser que tenha, não tenho certeza se elas oferecem. Foca assim nesse mercado, ou se é mais abrangente. Mas a maioria vai ser em inglês. Ok? Então aqui, 3 lugares. E é questão de você se preparar. Tanto background técnico, você tem uma preparação técnica, quanto preparar a sua carta, sua apresentação, sua venda, seu marketing. Porque você precisa se vender. Não adianta você querer arrumar um emprego se você não é capaz de convencer a empresa de que você é um funcionário que vai dar lucro para ela. Tá? Combinado? Então aqui, por fim, para a gente resumir e fechar a nossa conversa, estamos mais de 1 hora aí. Resumindo, na minha opinião, tá? A melhor forma de conseguir um trabalho como programador é tendo um portfólio top, que te dará suporte para se dar bem nas entrevistas de emprego. Tá? Eu até incluiria aqui o soft skill de venda também, tá? de se vender para alguém, né? Marketing. Tá? Mas você pode sair do zero, começar a desenvolver o seu portfólio sem ter emprego nenhum. Tá? Você pode fazer isso nas suas horas vagas. Sucesso se faz à noite. Tá? Você
chega em casa do trabalho, você pode sentar e estudar também e desenvolver a sua carreira para você crescer na vida. Se você está inconformado, não quer essa falsa estabilidade que você tem nesse momento, quer desenvolver a sua carreira, você tem que se dedicar fora do trabalho, tá? Além do que você faz no trabalho normal, digamos, das 8 às 5 do CLT, se você tem um emprego assim, se já tem. Se não tem, você tem mais tempo ainda para você se dedicar e evoluir a sua carreira, seja com freelancer, seja criando seus próprios projetos que vão, seus próprios empreendimentos, né, que você vai desenvolver para conseguir ganhar dinheiro no futuro, tá? Aqueles tijolinhos, a analogia lá do R$1 milhão, vendendo 1 milhão de coisas por R$1, tá? Ou até menos. Você pode expandir aí, você pode ter uma coisa que alcance milhões, bilhões de pessoas, e essas pessoas, você consegue dinheiro sem que essas pessoas dêem R$1, tá? Televisão faz isso. Se você for ver lá qualquer canal de televisão aí, você não paga nada para assistir a novela, e aquela novela custa muito dinheiro. Como que essas empresas ganham dinheiro? Pela publicidade. É a mesma coisa que eu te mostrei aqui, é uma possibilidade de você ganhar dinheiro, tá? E evoluir a sua habilidade técnica, porque para você manter um blog de forma barata, por exemplo, o meu custo para manter o blog lá, Dicas de Programação, que eu mostrei para você, é só o domínio dele, praticamente só o domínio, tá? Eu não pago servidor, é tudo habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do tempo para economizar e você ter uma margem de lucro maior. O domínio desse site é R$40 por ano, tá? E o que ele me dá por mês é bem mais que isso, entende? Bom, é isso que eu queria mostrar, falar para vocês, falar um pouco sobre como conseguir trabalho, como você se desenvolve, como você lida, como você procura, tá? O seu marketing, como você desenvolve a sua carreira. Se você nunca mexeu com programação, como você começa, tá? Você pode aprender fazendo exercícios, praticando, criando uma solução para o seu futuro, uma coisa que vai te dar dinheiro e vai te dar experiência técnica para você ter conhecimento para falar com alguém. Eu te convido a entrar aqui no nosso canal do Telegram. Eu posto conteúdo lá diariamente, tá? Você é só entrar aí nesse endereço t.me/dicas de programação, tá? Sem ser cedilha e tio ali no final. Você pode entrar ali no Telegram, onde vai receber alguns conteúdos meus ali diariamente, uma coisa mais próxima assim, tá? E se você aprendeu alguma coisa aqui, você pode curtir, entrar no Telegram, né? Curtir aí a página no Facebook, aquele protocolo do YouTube também, se inscrever, curtir o vídeo, joinha e o que mais tem lá, sininho, clica no sininho, essas coisas todas aí, tá? Ok? Tchau, tchau.